para que de maneira concorrencial elas passem pelos mesmos corredores, disputando a etapa passageiro. Então, todas as linhas de ônibus influenciavam o governante de plantão para passar pelo Roberto Silveira, que é um corredor importante, para passar pela Praia de Caraí, para passar pela Alameda, enfim, passa Francisco Cruz Nunes, passar pelos corredores, disputando a etapa os passageiros. Isso significa uma organização de transporte absolutamente deficiente. Nós temos circulando nas empresas de Niterói 150 ônibus, atendendo as linhas municipais, que transportam 71 milhões de passageiros ano. Nós poderíamos reduzir para 250 a 300, tem que ter cuidado com o emprego, que já está subindo com os trocadores, porque o bilhete único tem sido a principal justificativa para eles matarem o trocador, porque a maior parte das pessoas está pagando com dinheiro de plástico, e eles vão mandando embora o trocador. Mas isso aqui significaria dos 850 da atual estrutura não hierarquizada, passar para 250 a 300 para carregar os mesmos 71 milhões de passageiros. Eu teria que sair de um ambiente de linhas concorrentes para linhas hierarquizadas. O que significa isso? Daí veio o grená e o verde. As linhas seriam organizadas em torno de terminais regionais. Um deles é o terminal João Goulart, que é o único que a gente tem. Teria que ter uma batalha, né? O Largo da Batalha, que nós descobrimos pela ocupação do MTST, que o governo lá atrás desapropriou, mas não pagou, e portanto não temos aquela área formalmente, vai ser uma batalha da sociedade, e nós vamos defender aquilo como terminal o Largo da Batalha. Tá? Então tem Largo da Batalha, região oceânica, Saibreira é antes de chegar no início da caixa d'água, aqui embaixo. E as linhas e os terminais seriam ligados entre si através de linhas de entroncamento e, em torno deles, regionalmente, linhas de alimentação. O que significa? São Paulo é assim, né? Curitiba. Mas isso é assim na distribuição de energia elétrica, isso é assim na organização dos serviços de telecomunicações. Você não tem uma linha de telefone que liga você a um cara em Nova York. Você vai para a sua central local, da sua central local você vai para uma central de trânsito de nível superior, e assim você chega a Nova York. Então, na realidade, isto daqui permitiria, por isso é o grená, a população reconheceria uma linha de entroncamento pela cor. A numeração dela diria, vai para o João Goulart, vai para tal lugar, etc. E ela pegaria, circularia via bilhete único, pagaria uma única passagem e se movimentaria pela cidade inteira. Eu vou tentar fechar assim, que eu sei que já passei, mas isso é importante a gente semear hoje e a gente aprofunda melhor na próxima, quando o Daniel e o Regina organizarem. Quando o Henrique fala que nós poderíamos ter uma tarifa muito menor, é rigorosamente verdade. Porque para que a ineficiência, para transportar isto daqui, nesta situação são oferecidos 270 milhões de lugares. Significa, eu coloco na rua uma frota circulante que oferece 270 milhões de assentos para transportar apenas 71 milhões de assentos, de pessoas sentadas nesses assentos. É como se eu sair do Glauco, sai da casa dele, ele e mais 3 de carona. Ele está dando eficiência máxima e eficácia máxima àquele móvel que ocupa o espaço na via. Mas ele pode também sair sozinho. É a menor eficiência possível, porque ele está sozinho, ocupando um espaço que poderia ser transportar 5 pessoas e está transportando ele próprio. Isto daqui, 270 milhões de lugares ofertados,
para transportar 71 só se faz com uma única maneira para fechar. Você cobrar uma tarifa que cubra a ineficiência. Todo mundo diz que português é burro, eu posso falar disso, brincando ou não, porque eu sou descendente de português. Mas você não tem nenhum padeiro que, sabendo que vende 200 pães por dia, ele fabrica 800 ou fabrica 600. A menos que ele cobre por cada unidade de pão vendido aquilo que cobre a quantidade de assentos ofertados. Essa hierarquização sofre de um problema. O poder público trabalha para eles e não para a população. Trabalhar para eles e não para a população gera um imbróglio que até hoje não foi resolvido. Quem constrói os terminais? A população de Niterói pagou com seus impostos, entre eles o IPTU, que financia tudo, mas também o ISS, dos próprios empresários de ônibus, que sonegavam, por influência de Peters, entre outros. Esse ISS acabou sendo cobrado dos empresários, por influência de vereador Peters. O ISS construiu do Largo da Batalha, foi o povo, com seus impostos, que construiu o Largo da Batalha, não, perdão, o João Goulart. Quem construirá os outros terminais? Este imóvel, independentemente de ser de interesse público, de possibilitar a liberação de espaços na malha viária, para que eu diga que esses espaços são para ciclovia ou ciclofaixa, independente de segregação ou não, para que eu salve, eu tenho que tirar ônibus da rua. O espaço ocupado por 850 ônibus, enquanto poderia ser ocupado por 250 ou 300, até 300, para transportar o mesmo número de pessoas, impõe uma intervenção do poder público. Qual é a nossa diferença? Qual é a nossa diferença que foi expressa por nós já em 2008 na minha candidatura e pelo Flávio na candidatura de 2012? Este sistema tem que ser controlado pelo poder público. A Transoceânica, nós vamos discutir isso com outra oportunidade, é um corredor que a população está pagando ou vai pagar 292 milhões de reais. É um endividamento razoável da população de Niterói por vários governos. Para quê? Para os empresários ganharem dinheiro? Eles vão ganhar dinheiro. Nós defendemos, inclusive, VLT, mas nós defendemos VLT sob controle do Estado. E mudemos a maneira de remuneração do transporte sobre pneus, pagando por quilômetro rodado, que é, inclusive, uma maneira de você garantir que tenha ônibus à noite. Porque os empresários disputam no regime concorrencial a TAP os passageiros durante o dia, e à noite eles colocam os carros na garagem e as pessoas ficam no ponto de ônibus, às vezes meia hora, uma hora, quando não mais. Na realidade, eu não preciso ter uma operação sob controle público geral, mas eu preciso ter sob controle público o ordenamento e a disciplina do funcionamento do serviço, de tal modo que eu não tenha eles se servindo da população e, ao contrário, o pessoal vai querer vender uma ideia durante essa próxima disputa eleitoral de que nós queremos uma cidade para as pessoas e, portanto, os empresários e agentes econômicos, tanto daqui quanto da construção civil, passarão a servir a cidade. A gente vai para o processo eleitoral dizendo para quem nós vamos governar. Nós não vamos governar para eles, nós vamos governar para a cidade. Significa enquadrados, não só freando o adensamento, como disciplinando a organização do sistema de transporte para que ele possa servir melhor a população. Essa é a ideia que a gente vai tentar defender e aprofundar. A CPI dos transportes, depois a gente vai responder, ela apenas mostrou para a gente, com dados, com a comprovação de dados, que eles se servem da cidade e não o contrário. A cidade é explorada por eles em vez da gente tê-los como provedores de serviços de qualidade para a gente.